Apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Capítulo 5, verso de número 22. Eu sempre tenho ratificado aqui na igreja, ensinado, que é uma diferença de epístola para carta. Por que é necessário explicar isso? Porque epístola é um tratado teológico. Tratado teológico tem que ser seguido, porque é um princípio bíblico. A epístola aos Gálatas, ela é tanto uma carta, porque uma epístola, ela tem como base ser uma carta, porque ela é destinada a alguém. Mas nem todas as cartas são epístolas, porque nem todas as cartas são tratados teológicos. Porém, a epístola de Gálatas é uma carta e é uma epístola, porque ela é um tratado teológico. E entre esses tratados, existe aquilo que nós chamamos as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu ensinei aqui que as obras são muitas. Olhe para cá, você percebe que as obras são muitas. Por quê, pastor? Porque o termo aqui está no plural. Obras da carne. São muitas obras que a carne realiza. Mas o fruto, ele é apenas um. Vamos repetir isso? Existem muitas obras, mas o fruto é apenas um. E eu ensinei que esse fruto, que é único, ele é constituído, ele é construído de 9 elementos. Nós já estudamos aqui o amor, nós já estudamos alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E hoje nós iremos estudar fidelidade. E algumas traduções vai ter fé, mas o termo no original é fidelidade. E você já vai entender a diferença de fé para fidelidade. E existe essa diferença. Mas vamos ler o capítulo 5, verso de número 22. Eu leio e após mim você repete. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando nós olhamos para o termo grego da palavra fé, que é traduzido na nossa Bíblia por fidelidade, a raiz dela é pistes, e apresenta uma diferença muito importante, porque nós temos a fé como dom, mas nós temos também a fidelidade como elemento do fruto do Espírito. A fé como dom, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Nós não iremos ler para ganharmos tempo, porque o nosso foco é falarmos sobre a fidelidade, mas quando nós falamos do dom, nós falamos de operações extraordinárias através da fé. Não é a fé salvífica, entenda bem. A fé salvífica é aquela que me faz acreditar que Jesus é o Cristo. E ela é necessária para alcançarmos a salvação através de Jesus. Até porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é a palavra revelada, é o caminho e a porta para encontrar com o Pai. A salvação
ela só vem por intermédio de Cristo Jesus. Não é esta fé que eu estou falando. A fé que eu falo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é a fé que faz-nos realizar prodígios e maravilhas através do nome de Jesus. Está escrito que à porta do templo chamado Formosa havia um paralítico, um homem paralisado. Pedro e João vinham para o templo para orar, como era de costume, só que quando ele vai, na hora nona para orar, o paralítico, ele pede esmola a Pedro. Só que Pedro diz o que para aquele paralítico? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Ali é a fé operando como dom, realizando milagres. Existe um outro exemplo, o momento em que Pedro, ele anda pelas águas, ali é a fé como dom que está operando. Você percebe que a fé como dom, ela depende das circunstâncias para se revelar. Houve uma ação de fé de Pedro de andar sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento forte, quando ele olhou para o mar, o texto diz que ele naufragou. E foi necessário Jesus resgatar Pedro do naufrágio de Pedro. Ali é a fé como dom, mas temos a fidelidade como fruto. E qual a diferença da fé como dom e a fidelidade como fruto, pastor? A fidelidade é a perseverança constante, independente de qual seja as circunstâncias. Se é boa, estou servindo a Jesus. Se é ruim, estou servindo a Jesus. Se as coisas estão favoráveis para mim, estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Se as coisas estão desfavoráveis, estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. A fidelidade, ela é demonstrada continuamente na obediência a Deus. Aí você vê como exemplo de fidelidade Abraão. Abraão, ele recebe um chamado de Deus. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1. O que é que Deus disse para Abraão ainda? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu... Deus poderia dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para Ur dos Caldeus, e vai para Canaã, e vai para o Egito. Deus poderia sim ou não? Mas Deus disse: a terra que eu... Sabe o que é isso? É Deus mostrando que para agir com fidelidade, a gente precisa confiar em Deus. Nem sempre Deus vai te dar o mapa. Escute isso. Nem sempre Deus vai te dar o mapa. Nem sempre Deus vai te dar a direção. Nem sempre Deus vai te mostrar o caminho todo. Mas aquele que age com fidelidade, escuta a voz de Deus, obedece à voz de Deus, porque entende que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Os projetos que Deus tem para as nossas vidas são melhores do que os nossos projetos. O que Deus arquitetou para nós é maior. Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Era Deus dizendo: Isaías, tu estás me pedindo uma coisa, mas o que tu estás me pedindo é tão pequeno para mim. Pastor Cláudio, o que tu estás me pedindo é tão restrito para o que eu posso fazer. Então eu vou deixar claro, Isaías: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Confie em mim. Confie naquilo que eu vou fazer. E essa é uma palavra até que nos confronta, porque nós iremos confiar nas circunstâncias ou em Deus. A quem você vai confiar a tua vida,
a tua fé, a tua casa, a tua família, os teus projetos. Se nós confiarmos nas circunstâncias, as circunstâncias mudam. Sim ou não, igreja? As estações mudam, os tempos mudam. Mas quando a gente confia em Deus, o próprio Deus vai declarar: eu, o Senhor, não mudo. A palavra dele não faz curva, irmãos. A palavra dele não é invalidada. Quando Deus libera algo, é porque ele já viu acontecer. Deus não é nós. A gente fala algo às vezes e a gente vai correr para fazer acontecer aquilo. Não é, presbítero Roberto? Às vezes a gente promete algo e a gente começa a articular, a construir, para ver como é que a gente vai fazer aquilo acontecer. Deus não, Deus já viu acontecer. Se Ele liberou para a sua vida, pode descansar, irmãos. Se Ele liberou para a sua casa, pode descansar. Deus já viu acontecer. O futuro está aberto diante de Deus. Está despido diante de Deus. Nada está oculto ao Deus que você serve. Agora a questão é: em que palavra você vai confiar? Na palavra do homem ou na palavra de Deus? Nas circunstâncias ou no Deus Todo-Poderoso? Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E ele saiu da sua terra. Não saiu do meio da sua parentela. O texto sagrado diz que ele levou seu pai, Terá, e Ló, seu sobrinho. Mas ele vai caminhando. Eu acho interessante. Na medida que o Abraão vai caminhando, Deus vai deixando o Abraão no modelo que ele quer. Porque ele anda até Harã. E quando chega em Harã, Deus tira o pai de Abraão. Pai fala de apoio emocional, de estrutura emocional, de apoio físico, apoio financeiro. Quando Deus tira o pai de Abraão, Deus está dizendo para Abraão: a tua dependência tem que ser totalmente minha. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, debaixo da autoridade de Deus que eu estou sentindo aqui. A tua dependência é de Deus. Você não precisa de diagnósticos positivos, de palavras favoráveis, de pessoas que olhem para você e digam: olha, não adianta fazer isso mais. Não, você precisa da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque se Ele liberou a palavra, Ele vai preparar o caminho para você passar e chegar exatamente aonde Ele quer. Ô, irmão, é duro que eu vou falar, mas escuta. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida, evangelista Deilton, porque vai atrapalhar o projeto dele. Tem pessoas que Deus leva para longe, porque vai atrapalhar aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. E Deus não poupa. Quando é para tirar, Ele tira. Quando é para colocar, Ele coloca. Mas o que predomina é a vontade dEle sobre as nossas vidas. Nem sempre nós iremos receber um sim de Deus. Vamos declarar isso, irmão? Nem sempre. Não, mais forte. Nem sempre eu irei receber um sim de Deus, mas que seja feita a sua vontade. Aleluia, aleluia. Tem coisa que você vai orar e Deus vai dizer não. Tem coisa que você vai pedir e Deus já vai dizer não. Não é da minha vontade. E tudo bem, por quê? Porque a vontade dele é melhor. A vontade dele é melhor. Deus muda rotas. Deus muda a direção. Deus retira desejos que não agradam a Ele de dentro de nós. Por quê, pastor? Porque a vontade dele é melhor. Ô irmão, fala sincero comigo nessa noite. Se dependesse de você, você estaria aqui hoje? Estaria aqui hoje? Estaria nada. Estaria em Porto de Galinha, né? Numa pousada lá, em frente ao mar, comendo camarão a óleo, sem convidar o pastor. Maior pecado do mundo, meu Jesus. Comendo peixe frito, né? Numa pousada. Mas sabe por que você está aqui?
Porque os processos da vida te trouxeram até aqui. Os apertos de Deus te trouxeram até aqui. E eu vou lhe dizer uma coisa: você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida. O diabo está com raiva de você, mas Deus está dizendo: eu me agrado de você nesse processo. Eu me agrado de você nessa luta. Porque você tinha tudo para desistir e parar, mas está aqui dando glória, aleluia. E a minha presença está contigo. Você tinha tudo para desistir, mas eu estou contigo. Eu não te deixo no processo. Eu não te deixo no processo. A gente precisa ser maduro para entender: nem todo dia vai ser o dia bom. Vai ter dia mau, irmão. Vai ter dia mau. E cuidado para não perder a bênção e regredir no dia mau. Já imaginou? No dia da virada de chave de Abraão. Já Abraão. Deus muda o nome dele no capítulo 15 de Gênesis. No dia da virada de chave dele, Deus pede o que a ele? O filho. O Isaac. O filho da promessa. Se você ver o capítulo 21... Deus está provando Abraão no capítulo 21. Deus diz: olha, tu vais sacrificar o teu filho no monte que eu vou te mostrar. E sai Abraão com um filho, já um jovem, porque Isaac carregou lenha, então provavelmente ele já era um jovem. Ele vai caminhando sem saber que o sacrifício era ele. E se você ler o texto sagrado no capítulo 21, você vai ver que eles caminharam 3 dias. Deus deixa Abraão, e quando a gente olha para a geografia do lugar, a gente percebe que não tem muito lugar para andar 3 dias. Provavelmente Abraão está andando em círculo lá. Ó. Deus está dizendo: não é essa, não é essa. É Deus dando tempo a Abraão para oferecer um sacrifício racional. Porque talvez se Deus tivesse pegado na hora e tivesse dito: me oferece agora, Abraão iria pela emoção. Mas foi 3 dias com Isaac caminhando, esperando Deus mostrar a montanha que iria sacrificar. Sabe o que é isso? Deus estava arrancando Isaac de dentro de Abraão. Porque a bênção não pode ser maior do que o abençoador. Eu vou repetir de novo. Deus estava arrancando Isaac de dentro de Abraão. Porque a bênção não pode ser maior do que o abençoador. Se Deus tirar teu carro hoje, você adora? Se Deus tirar a tua casa hoje, você adora? Se Deus tirar todo o teu dinheiro hoje, você adora? Se faltar a roupa, o alimento, você adora? Por quê, pastor? A bênção não pode ser maior do que o abençoador. O teu maior galardão, o meu maior galardão, não deve ser os títulos, as honras, o dinheiro, o alimento. Deve ser a presença dele nas nossas vidas. Deus está com você. Eu vou repetir de novo: Deus está com você. Mas pastor, a guerra está grande. Ele entrou lá dentro com você. Pastor, a luta está grande. Ele entrou lá com você. Deus não é um espectador passivo. Guarde bem isso que eu estou ensinando. Deus não é um espectador passivo. O que é isso, pastor? Que fica de longe olhando para ver o que vai acontecer. Não, ele diz: se passarem pelo fogo, eu entrarei contigo. Se entrarem nas águas, elas não te submergerão. Por quê, pastor? Porque ele vai estar contigo. Na tua dor, na tua angústia, Deus está contigo. Nas tuas percas, Deus está contigo. No dia que você perdeu uma pessoa que talvez você esteja se segurando nela emocionalmente, e você olhou e disse: agora como vou sobreviver? Deus estava contigo.
No dia em que a dor bateu a porta e você ficou desesperada, se perguntando como iria se levantar mais um dia da cama, Deus estava contigo naquele dia. Deus estava. Deus estava com Abraão na caminhada dele para sacrificar Isaac. Quando o texto diz, olha Abraão, tu irás para o monte que eu te mostrarei, é como se Deus fizesse assim para Abraão: nós iremos caminhar, em 1 hora eu vou te mostrar qual é o monte. Não pense que Abraão estava caminhando com Isaac sozinho, não. Deus estava lá. Só que Deus já estava vendo o cordeiro que iria ser providenciado no monte. Você crê nisso? Enquanto você vê só o processo, Deus já viu a providência. Eu vou repetir de novo. Enquanto você vê só os processos, Deus já viu a providência. Oh, glória a Deus. Levante a mão para os céus para receber esta palavra. Você que usa com fidelidade para com Deus, Deus já está vendo a tua providência. Eu vou de novo. Deus já está vendo a tua providência. A tua providência já está batendo a porta, crente. Não desiste, não fica parado, não fica estagnado. A vontade do inimigo é te paralisar, mas recebe graça da parte de Deus, porque a providência já está preparada. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Fidelidade. Existem muitas palavras no português que retratam o que é fidelidade. Confiabilidade, lealdade, firmeza, perseverança, constância, compromisso, alguém digno de confiança. Alguém que é fiel a um propósito, a uma visão. Você pode entregar a ele aquele propósito, aquela visão. Ele vai ser perseverante naquilo que ele recebeu. E às vezes a gente falha por não ser perseverante naquilo que Deus nos entregou e que é tão precioso. Se você olhar para as batalhas medievais, um rei quando entregava, olhe bem para cá, um rei quando entregava uma mensagem para entregar ao exército no campo de batalha, o mensageiro, ele guardava a mensagem dentro da sua armadura. Às vezes, você encontrava os mensageiros com a armadura arrancada, morto com um golpe de espada e segurando a mensagem. Porque ele era fiel à mensagem que o rei enviou. Ele era leal à mensagem que o rei enviou. O exemplo aqui é muito forte porque às vezes o processo com Deus é doloroso. Às vezes recebemos muitos golpes durante a caminhada. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Golpes visíveis, golpes invisíveis. Pessoas que são desleais, pessoas que machucam, pessoas que ferem. Mas você precisa ser fiel à mensagem que você recebeu da parte de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus? Levante a sua mão para os céus. Eu quero que você coloque na mente aí promessas que Deus te fez. Traga a memória aí, traga a esperança, a promessa que Deus lhe fez aí. Você tem promessa de Deus? Então se segura nessa promessa. Se segura nessa promessa. Se segura na palavra que Ele te prometeu. Porque muda tempo, muda rei, muda-se estações, mas aquilo que Deus te prometeu vai cumprir. Se for preciso, Deus te muda de cidade. Se for possível, Deus muda a cidade. Mas aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Mas pastor, estão me traindo. Não importa, não interessa. O teu Deus liberou a palavra. Ele vai tirar da frente todo traidor, todo língua afiada, mas o que é teu e ninguém vai tomar. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos.
Estou sentindo a presença dele aqui. Deus vai começar a descortinar aquilo que é teu. Deus vai começar a te mostrar soluções aonde você só está vendo tragédia. Ao teu ver o final da tragédia, e Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta dentro dessa tragédia que você está vendo e vou te mostrar que a última palavra, oh glória, é minha na tua vida. A última palavra é minha na tua casa, e operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora pergunta para alguém: está disposto? Não, pergunta mais forte. Está disposto a pagar o preço? Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Abre a Bíblia, irmãos. Paulo está falando sobre a encarnação de Jesus. Existem dois termos que são muito parecidos e cuidado para não confundir. Existe reencarnação, que nós não cremos. A reencarnação é eu desencarnar deste corpo e encarnar em um outro corpo. Isso é reencarnação. O que nós cremos é em encarnação. Foi o que Jesus fez. Jesus encarnou nesse mundo físico. Ele vestiu-se da humanidade. Na linguagem do apóstolo João, ele habitou entre nós. Então Paulo está falando da encarnação aqui. Capítulo 2, versículo 8. O texto diz: humilhou-se a si, sendo obediente até a morte, e morte de... Escute. Humilhar-se aqui, o verbo humilhar-se aqui, é uma decisão voluntária. Diferente, escute isso. Quando o texto diz que Jesus se humilhou, o texto está dizendo que a ação partiu de Jesus. Não foi ninguém que humilhou Jesus. Foi ele que escolheu se humilhar. Foi ele que tinha a soberania para se humilhar. Tem gente que diz assim: mas Jesus foi humilhado. Ele escolheu se humilhar. A autoridade de Jesus era tão grande que ele resolveu se humilhar. E ele se humilha aqui por a morte de cruz. Vamos repetir: a morte, mais forte, igreja, a morte de cruz. Ó, irmão, imagine aí o pior tipo de morte atualmente para um bandido. Pior tipo de morte. Se você imaginar na atualidade o pior tipo de morte para um bandido, não se comparava à morte da crucificação. Porque a gente vê o cenário, às vezes, muito romantizado, não é? Porque a crucificação para nós é a nossa salvação. Mas se a gente entra no Império Romano e vai estudar os processos de crucificação do Império Romano, nós percebemos o quanto era um processo humilhante. O corpo ficava exposto, nu, despido, como exemplo para os marginais não cometerem aquele crime. Todos que passavam tinham que proferir, gritar em voz alta: este é o maldito. Este é o maldito. Imagine esse processo. Imagine para a família a humilhação que era. E sabe o que o texto está me dizendo? Que Jesus decidiu, escolheu se humilhar até a morte de cruz. Fidelidade com o projeto. Fidelidade com o Pai. Fidelidade para nos resgatar do pecado. Fidelidade para nos dar
uma nova oportunidade. E a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 12. Abra a Bíblia, irmão. Essas aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos. Lá Paulo está falando sobre a humilhação de Jesus. Aqui Jesus está falando sobre os seus discípulos. Ao que Jesus diz: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será. Tire aquela frase da sua mente hoje: os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Sagrada Escritura. O que o texto está dizendo, pastor? Aquele que se humilha. Aquele que se humilha será exaltado. Segura aí, crente. É culto da palavra. Vai ter dia que você vai estar com a razão. Vai ter dia que eu vou estar com a razão. Mas tem dia que a gente prefere perder para ganhar com Deus. Vai ter dia que você vai ter todos os motivos para reagir. Escute isso, em nome de Jesus. Guarde essa palavra. Vai ter dia que você vai ter todos os motivos para reagir. Você vai estar com toda a verdade. Você vai estar no controle de toda a situação. Mas cuidado. Cuidado para não se exaltar mesmo com a verdade. Cuidado para não se exaltar mesmo estando certo na situação. Porque o texto diz que aquele que se exalta será humilhado. Vai ter dia que você vai querer ganhar vantagem nas situações e causas. E você será humilhado porque você se exaltou, ao invés de se humilhar. E o que é se humilhar aqui, pastor? Aqui é que está a diferença. Porque a gente acha que se humilhar é permitir que se faça tudo com a gente. Não é isso que o texto está falando. Se humilhar aqui é entender que existe alguém que toma conta das nossas vidas. Que existe alguém que nos justifica. Que existe alguém que está no controle das nossas vidas. E aqui está um alerta para os crentes. Todas as vezes que você quiser dominar a situação, Deus vai deixar você no controle da situação. Você está entendendo isso aqui, irmão? Diga amém. Todas as vezes, evangelista Adeilton, que eu, pastor Alejandro, resolver tomar conta da situação que Deus está dizendo: deixe comigo, eu sei como resolver, eu vou fazer melhor do que você. Mas todas as vezes que eu pego uma situação que é de Deus, irmão, eu me embaraço na situação. Eu digo como pastor e como ser humano, eu já peguei situação, companheiros, que era de Deus. E eu peguei para mim e eu entrei numa guerra. E Deus olhou e disse: tu entrasse, agora tu sai dela. Tem coisa, irmão, que não tem nada a ver com a gente. Você já imaginou que tem crente que é assim? Quando ele não está com um problema, ele vai procurar o problema dos outros? Para pegar para ele, não é? Seja assim não, irmão. Em nome de Jesus. Tem gente que fica procurando, parece, problema dentro da igreja. Ele não tem nada a ver com o problema. Mas vai lá para o meio, daqui a pouco está fulano no meio do problema, que não tem nada a ver com o problema, irmão. Tem coisas que quem vai resolver é Deus. Na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, e vai ser perfeito. E tem coisas na tua vida
que você vai resolver como, pastor? Orando, jejuando, cantando, e Deus indo na tua frente, tirando o embaraço. Oh, glória a Deus. Quebrando o ferrolho de ferro, despedaçando porta de bronze. Oh, glória a Deus. Aplanando o caminho. Mas está difícil, mas o teu Deus é especialista em caminho impossível e caminho difícil. Coloca na mão dele hoje, crente. Coloca na mão dele. Joga no teu joelho e leva para os céus. Entra no secreto hoje e diz: olha, Deus, eu não posso, eu perdi o controle, mas tu tem o controle e o domínio de todas as coisas. De todas as coisas. Deixa eu lhe perguntar, você já falou com um delegado celestial sobre esta causa? Já? Pergunta para alguém que está do teu lado. Você já deu queixa? Diga, você já deu queixa na delegacia dos céus, no santo juiz? Então deixa que ele vai resolver a causa, ele vai dar a sentença e você ainda vai cantar depois, dizendo: só o Senhor é Deus. Ei, me andarai como andarabagacei. Descansa, irmão. A sentença não é sua. Vamos repetir esse texto, Mateus 23:12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lembre-se que você tem um dono. Eu vou repetir de novo. Lembre-se que você tem um dono. Vá até onde as suas forças podem, irmão. Tem coisas que você só vai vencer com ferramentas espirituais. Tem coisas que você precisa parar e dizer: olha, Deus, eu não tenho mais força, é com o Senhor agora. Eu estou sentindo uma presença tão forte aqui essa noite. Deus está pegando causas de crente aqui nesta noite. Deus está entrando em situações de crente aqui essa noite, que para você já tinha sido dado como perdido. E Deus está dizendo: se humilha na minha presença. Se humilha na minha presença. Vai adorando o meu nome, vai glorificando o meu nome, vai fazendo a minha obra, porque eu estou cuidando de você e estou cuidando dos seus. Nós precisamos entender que a fidelidade, ela permanece sob pressão. Vamos repetir isso? A fidelidade permanece sob pressão. É aqui que está, irmão. A caminhada cristã, ela não tem só facilidades. Escute isso. A caminhada cristã, ela não tem só facilidades. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vai ter dia que você vai caminhar sob pressão. Só que se você não entende quem você é, você cai, você desmorona no meio do caminho. Quando você não sabe de quem você é filho, quando você não sabe qual é a sua identidade, quando você não sabe quais são as suas promessas, no meio da pressão, você vai querer parar. No meio da pressão, você e eu iremos querer retroceder. Só que só vive propósito. Isso é uma frase muito falada, mas é um pouco aderida pelos crentes. Só vive o propósito quem enfrenta os processos.
Se você não enfrentar os processos, se não te mostrarem frouxo, como diz o próprio Deus para o profeta, se não te mostrarem frouxo no dia da angústia, eu te livrarei. Sabe o que Deus está dizendo? Se você resistir no dia da angústia, eu vou entrar e vou te livrar. Você crê nisso nessa noite? A angústia quer te fazer parar, mas a presença vai te levantar, assim diz o Senhor. A angústia quer fazer você retroceder, mas a presença está dizendo: avança, porque eu estou contigo. Avança. Abra a sua Bíblia, irmão. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha o que o texto sagrado diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. Orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos repetir isso? Como costumava fazer. Daniel aqui está no império de Dário, o Medo, Pérsia. As pessoas tentaram encontrar em Daniel algum erro nas suas atividades no trabalho. Alguma forma de corrupção. Escute isso. E não encontraram. E por não encontrar, e por vigiar tanto a vida de Daniel, eles notaram que Daniel ele orava 3 vezes por dia. E como eles viram que Daniel orava 3 vezes por dia, eles vão para Dário e dizem: olha, Dário, lança um decreto. E decreto de rei, Medo-Persa, era um decreto que não poderia ser invalidado. O rei, ele só não tinha a estatura de Deus, como o faraó tinha. Mas as suas palavras de decreto não poderia ser invalidado. E eles induziram Dario a lançar um decreto. E ele lança um decreto. E o decreto é que durante um período, qualquer um que orasse para outro Deus, a não ser para o imperador, iria morrer. Irmão, Daniel escuta o decreto. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que Daniel faz quando ele escuta o decreto? Isso não altera quem é Daniel. O decreto do imperador não alterou quem era Daniel. Aquilo que o homem estava falando ao respeito de Daniel não alterou quem era Daniel. Eu pergunto a você, olhe bem para cá, olhe bem para cá. Eu pergunto a você, você sabe quem é você? Vou perguntar de novo. Você sabe quem é você? Mas pastor, tem decreto sobre a minha vida. Mas pastor, tem calúnias com o meu nome. Eu pergunto de novo, você sabe quem é você? Mas pastor, estão falando mentiras ao meu respeito. Você sabe quem é você? Quem foi que Deus determinou que você seria? Ô irmão, o decreto não pode mudar quem é você. Daniel escuta. E quando Daniel escuta, escute isso. Daniel está longe de casa, sim ou não? Sim ou não? Ele está dentro da Babilônia. Já tinham mudado o nome de Daniel para Beltesazar.
já tinha mudado toda a cultura de Daniel, os costumes. Só que quando o rei quis interferir na sua vida espiritual, isso não foi alterado por decretos. Aquilo que Deus te entregou, nenhuma palavra contrária pode invalidar. Eu quero que você levante a mão para os céus para receber esta palavra. Qual foi a missão que Deus te entregou? Foi de orar? Foi de cantar? Foi de pregar? Foi de liderar? O que foi que Deus te entregou, que as circunstâncias querem invalidar? Assim diz o Senhor nesta noite: enquanto você permanece, eu estou agindo ao teu respeito. Enquanto você permanece, eu estou desbloqueando o que estava bloqueado. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Vai servindo, vai adorando, vai cantando, vai pregando, porque quem vai te justificar na terra é o teu Deus. Me camandará bagaço, dorou bagacia. Deus está abraçando vidas aqui essa noite, porque Ele sabe as setas que o inimigo lançou para te paralisar, para te ferir, para te machucar. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não pare, continua orando, abre a janela para Jerusalém. Está fechada, pastor, é o dia e a hora de abrir. Volta para o secreto da oração, porque Deus tem resposta para te dar. Irmão, Daniel poderia orar escondido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o texto diz que ele abriu a janela para Jerusalém. Não pense que isso é misticismo, não. Olha o texto. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46 e 50. Anote, leia em casa. Não dá tempo, mas eu vou citar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46 e 50. O abrir da porta para Jerusalém é um detalhe que muda todo o sentido do texto. Muda tudo. Porque quando Salomão, ele ora dedicando o templo, olha o que Salomão vai declarar: caso Israel fosse levado cativo por causa de seus pecados, se o povo orasse voltado para Jerusalém com as janelas abertas, Deus ouviria dos céus e restauraria a sua nação. Daniel, quando abre a janela para Jerusalém, ele está lembrando da promessa feita. Daniel está dizendo: há uma promessa sobre quem está longe de Jerusalém, e eu estou firmado nessa promessa, e decreto nenhum vai invalidar a promessa que o Deus Todo-Poderoso fez. Tu crê nisso, crente? Tem promessa sobre a tua vida? Levante a mão em nome de Jesus. Tem promessa sobre a tua casa? Deus está adestrando as tuas mãos para abrir as janelas para Jerusalém aqui nesta noite. Isso é sentido espiritual e figurado. Deus está te dando estratégia espiritual para se segurar na promessa e dizer: há cenário de morte, há decreto de morte, mas a última palavra, oh glória, ela não é do homem, ela não é de Dário, ela não é de Faraó. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso. Vai mudar quem é você por causa do decreto.
Vai mudar quem é você por aquilo que estão falando ao teu respeito. Você vai mudar por causa da afronta do inimigo. Você vai mudar por causa da afronta de alguém. Deus está dizendo: não, volta para o secreto. Eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar ferramenta. Me comondrias. Abra suas mãos aonde você estiver nessa noite. Mídia sorocomondia. Deus está te entregando ferramentas espirituais aqui nesta noite. Mídia camandarabagaço. Talvez você está com medo da ameaça do inimigo. Está se achando pequeno diante da ameaça do inimigo. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu sou maior do que Dário. Eu sou maior do que a morte. Eu sou maior do que o diagnóstico. Eu sou maior do que o juiz. A última palavra é a minha sobre a tua vida. A última sentença vem de Deus. Abre a boca para adorar a Ele aqui essa noite. Como de costume, Daniel orava. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu encerro aqui. A oração de Daniel não livrou ele da cova dos leões. Não. Deixa eu dizer que ele entrou na cova. Diga comigo: Daniel entrou na cova, mesmo sendo fiel. Só que enquanto Daniel está entrando na cova, Deus, o texto dá a entender, está escrito que Deus já tinha enviado um anjo na cova. Tu entende isso aqui nessa noite? Tem dia que Deus vai permitir a cova na tua vida, para você ver o sobrenatural de Deus agir na tua vida. Tem dia que Deus vai permitir você entrar na fornalha e olhar e ficar desesperado. E Deus dizendo: não se preocupe, o quarto homem vai passear contigo dentro. Só quem está vivendo o processo aqui é que entende essa palavra. Tem dia que você entrou, mas Deus disse: já enviei o anjo. E o anjo já está fechando a boca do leão. Ô irmão, não era que o leão não queria comer, não. Ele queria, mas tinha um anjo segurando, dizendo: aqui você não toca, aqui você não mexe. A ordem veio lá de cima. Tu não vai tocar em Daniel. Tu crê nisso nessa noite? Tu crê nisso nessa noite? O inimigo está com sede, está com fome, mas o decreto de Deus é: nela você não toca, nele você não mexe, está guardado por mim. Toque em alguém que está do seu lado, em nome de Jesus. Toque em alguém. Diga para essa pessoa hoje: não se preocupe. Não sei se Deus vai te livrar da cova, mas se entrares na cova, você vai sair com um testemunho pronto. Ei, me camandará. Isso é para quem crê, irmãos. Tem culto de ação de graça sendo gerado dentro da cova nessa noite. Tem milagres sendo contados dentro da cova. Abre a boca para adorar isso. Talvez a tua casa tenha sido cenário de guerra, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou entrando lá, e você vai sair com o testemunho preparado, com o cântico preparado, porque
Fica de pé, igreja. Vem, Bia. O rei colocou Daniel contra a vontade dele. Contra a vontade dele. Porque ele já tinha assinado o decreto. Só que quando ele chega perto da cova, o rei vai dizer: Daniel, será que acaso o Deus que tu serve te livrou dos leões? Ô irmão, a expectativa de quem estava do lado de fora era não ouvir nada. Era que o silêncio reinasse. Por quê? Escute isso. Eles pensavam que Daniel estava morto. Mas Daniel não estava morto. Tem gente querendo te ver calado porque pensa que você está se entregando ao processo. Tem gente que quer te ver em cima de uma cama, depressiva, louco de um lado para o outro, para apagar uma história que Deus contou e escreveu através de você.